pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas ao projeto Estudando Mulheres que Correm com os Lobos na perspectiva psicológica. Hoje vamos falar do capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso vasaliza a sabida. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de curtir e compartilhar. Bom, gente, vamos ao capítulo 3, mais conhecido como o capítulo da Vasalisa. Esse capítulo, ele traz muitas ressalvas que eu vou apontar para vocês. Vamos começar com a pontuação de uma fala do Jung que a Clarissa colocou na página 98. Podem ir até a página 98 e me acompanhem nessa fala. Jung observou que nada se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo o que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Esse capítulo, ele vai tratar de 3 temas centrais: a vida, morte e vida, a transformação da relação com a mãe boa demais e sobre a intuição. Bom, no processo normal de amadurecimento, é esperado que a nossa relação com a mãe mude para que possamos internalizar a função materna e sermos capazes de cuidarmos de nós mesmas, né? É frequente mulheres que tiveram boas relações com as suas mães ficarem no papel de filha e não conseguirem transpor essa barreira, né? Que seria o quê? Transformar-se numa mulher. Então, a mãe boa demais, ela precisa morrer simbolicamente para que as mulheres possam se relacionar entre si. Vão sair do papel de mãe com a filha, né? Se relacionando mãe e filha, para se relacionarem entre si como mulheres. Quando a filha, ela se mantém na relação com a mãe boa como filha, é comum que ela busque a mãe para obter o quê? Validações. E muitas vezes essas validações, elas são acompanhadas de justificativas da filha como uma tentativa de obter mais uma opinião, né? Então, não se trata da relação da mãe interna que orienta. Se trata da mulher filha que não sabe distinguir o melhor caminho para si e vai em busca da mãe para que a mãe a oriente, né? Aquela fala de que a mãe sabe tudo vira um lema de vida para muitas mulheres adultas. Então é importante que os questionamentos sejam mais conscientes, né? Caso você ainda busque a sua mãe, né, como direcionamento para a sua vida, é importante questionar, né? Por que eu preciso contar tudo o que acontece comigo para minha mãe? O que eu busco quando eu conto cada passo, cada decisão? Qual é a função orientadora da minha mãe, né? É orientar mesmo ou eu preciso que ela me valide? Vamos adiante. É uma orientação ou a manutenção de uma lealdade? Quando assumimos a mãe interna, aquela que cuida e direciona, assumimos uma outra postura interna e na vida. Então, a relação com a mãe pessoal muda. Ela passa para uma relação entre mulheres. E nesse momento, já se dá início no processo de vida, morte e vida. É como se uma relação viva precisasse morrer para que uma outra relação possa viver. Muitas vezes, o rompimento se dá em um tempo de maior maturidade. Outras vezes, o rompimento é sentido como uma traição e a culpa se instala. Então, a necessidade de aprovação, ela passa a ser um caminho de autorização. E muitas mulheres vivenciam isso por muito tempo, né? Existe uma história que eu vou contar para você
para vocês, né, que fala um pouquinho dessa atitude inconsciente, né? Então vocês imaginam que tinham várias mulheres de uma mesma família preparando um peixe. Quando a menina perguntou para a mãe: "Mãe, por que você corta a cabeça do peixe?" A mãe ficou pensativa e disse: "Não sei, eu aprendi com a sua avó." A menina correu para a avó e perguntou: "Vovó, por que precisa cortar a cabeça do peixe?" A avó pensou e disse: "Eu não sei, eu aprendi com a minha mãe." Nisso, a menina correu até a Bisa, que estava sentada ali no cantinho da sala, e perguntou: "Bisa, por que a senhora cortava a cabeça do peixe?" E a Bisa respondeu. Ela falou assim: "Ah, é porque quando eu fazia o peixe, a minha travessa era menor e não cabia ele inteiro." Então, gente, é exatamente assim que funcionam os valores, né? Nós vamos levando adiante as crenças da nossa família, os valores das nossas mães, sem nos questionarmos, e vamos matando as possibilidades de experimentarmos, de repente fazer um peixe com a cabeça, sabe? Fazer de outra forma, viver de outra forma. Por trás disso tudo está o maior medo, que é a perda da relação com a mãe. Essa é a grande ameaça, né? Como se o rompimento com os valores e as atitudes fosse um rompimento da relação, mas não é, né? O rompimento é com a filha menina. A relação, ela vai para um outro patamar. É mais maduro, mais consciente da etapa da vida, né? Então, quando a Clarissa, ela apresenta algumas frases como: "Você só vai se humilhar, sabia? Finge que está se arriscando, mas em segredo, continue aqui comigo." Tem uma outra que eu vou acrescentar, que seria a seguinte: "Pode ir, minha filha, não ligue se eu ficar aqui chorando, não se importe com isso." Essas duas últimas frases, elas têm um peso gigantesco, porque na maioria das vezes elas não são ditas, mas elas são sentidas, né? E aí, a gente pode pensar, né, qual é o sentimento que prevalece? É a culpa, né, o desencorajamento, né, a sensação de incapacidade, de fraqueza. E aí a filha, ela sempre retornará, né, para uma validação, uma aprovação, para manter, né, a lealdade. Então isso é muito mais frequente do que se pode imaginar. Então, ao mesmo tempo que é extremamente difícil se auto-perceber nessa condição, porque sempre vem aquela justificativa da proximidade: "Ah, minha mãe é minha melhor amiga, né? Eu quero saber a opinião dela." Então, vem essas justificativas que atrapalham, né, essa percepção. Então, a relação entre as mulheres, né, entre a mãe e a filha, ela vai passar para uma outra camada, né, para uma outra estrutura. É lógico que existem as mulheres que não tiveram uma mãe boa na construção da vida, e aí isso se mostra de um outro jeito, né? Que é por manter, é por ir em busca de uma mãe nutritiva, acolhedora. Isso pode ser tão intenso que essas mulheres se ligam a amigas, a um namorado, a uma chefe, né? Em busca dessa mãe nutritiva, né? E tem aquelas outras que elas vão encarnar pela ausência da mãe boa, sendo a mãe boa demais para os outros. Então a função passa a ser o quê? Nutrir o outro, fazer tudo pelo outro e nunca por si mesma. Então a gente pode pensar que a necessidade psíquica da mãe boa é tão intensa que ela atua no mundo externo como um complexo, tá, gente? Então esse pode ser um complexo ativo na vida de muitas mulheres. Então, por isso, não é uma questão de pensar sobre, mas da conscientização da função dessa relação, dos benefícios e das dificuldades em romper com esses laços internos entre mãe e filha, para se tornar o quê? Mulher, tá? Em seguida, a Clarissa fala de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self. Bom, gente, isso para mim não faz muito sentido, então eu vou até supor que pode ter tido um erro aí de tradução, tá? Por quê? Porque o self é a alma. Não faz muito sentido que a gente tenha uma velha alma e uma nova alma, né? Porque a alma, ela é única, ela tem uma energia de essência, né? Aquilo que é essencial.
não é algo traiçoeiro, né? Então é aquilo que se traduz como essência. Então vamos tentar entender o self como a alma, tá bom? A alma feminina por si só é intuitiva. Ela está ligada aos instintos, por isso que ela é intuitiva. A intuição coloca o instinto em ação, tá? Mas eu gostaria de colocar um ponto muito importante, que nem todas as mulheres atuam na vida pela intuição, e isso não é um problema. Essa é a minha ressalva, né? Minha ressalva com esse conto é que é muito fácil pensarmos o quê? Que a intuição é a única e a mais forte relação com o princípio do feminino. E isso não faz muito sentido. Por exemplo, se pensarmos em mulheres que têm como uma imagem, sei lá, né, arquetípica de um feminino, da Ártemis, né? Ela não vai estar numa relação direta com a intuição. E nem por isso ela não está conectada a um valor e ao princípio do feminino. Ou ainda vamos pensar nas mulheres que têm como função principal a sensação, tá? Automaticamente, se a mulher é um tipo sensação, a intuição, a função intuição será menos desenvolvida e será pouco provável que ela consiga em algum momento da vida dela ter uma relação super conectada com a intuição. Então, se vocês quiserem, eu posso no final do livro gravar um vídeo explicando as tipologias do Jung e vocês vão entender que existem muitas formas de se relacionar com o feminino, tá? Eu vejo muitas mulheres angustiadas com a ideia de que se não tem a intuição como uma função principal, elas se consideram, elas se sentem uma farsa, né? E eu vejo mais um tantão de mulheres dizendo que são super intuitivas. E na verdade, elas vivenciam imagens como se fossem intuição, né? E essas imagens e símbolos nada mais são do que os seus complexos ativos. Então é bem complicada essa relação com a intuição, tá? Então, antes de prosseguirmos, pode ser que esse capítulo não ecoe em você e não se preocupe com isso, porque o mais importante quando a Clarissa fala da conexão com a intuição é que você use e entenda os passos como a conexão com aquilo que a sua natureza feminina é, tá, gente? Então vamos pensar assim, o grande lance das mulheres, né, que não são intuitivas, é conseguirem se relacionar com o feminino de forma inteira, sem serem engolidas e devoradas pelas estruturas masculinas, né? Que seria o que o Jung falou de ânimos, né? De um ânimos negativo, tá, gente? Não é porque tem um ânimos positivo que é super importante, né? Então, esse é um ponto que requer bastante cuidado. A mulher, ela pode ser super intuitiva e ter um ânimos cortante, um masculino altamente destrutivo, tá? Então, vamos lá. Quando pensamos, né, em sair da condição da boazinha, nós não podemos construir a ideia do seu contrário, como sendo a oposição, tá? O contrário do bem não é o mal. O contrário da boazinha não é a mazinha, né? O contrário do bem é o não bem, é a ausência do bem. É nessa lógica que precisamos funcionar, tá bom, gente? Mas antes é importante pensarmos o quê? O que é ser boazinha? Como funciona a boazinha dentro de mim? A que ela se submete? A quem ela se submete? O que essa boazinha conta sobre a minha forma de estar no mundo? Né? Vamos pegar essa parte do texto da segunda tarefa, que diz o seguinte: Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis os seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente.
Percebem que a Clarissa fala do que é bom e o que não é bom? Ela não fala em momento nenhum do bom em contraposição ao mal. E esse é um pensamento muito em bases cristãs, né? Do bem e do mal. Não é sobre isso, tá? A ausência do bem não é o mal, tá bom? Entenderam isso? Tá, gente? É só pensar bem e o não bem. Então, se eu olho para algo que não está sendo bom, eu começo a abrir espaço para dialogar com o bom que não está sendo vivenciado. O que em mim permanece no que está sendo o não bom. Tá bom? A Clarissa fala, e com certeza já aconteceu, se não com todas vocês, mas com alguém próximo, é aquela questão, né? Eu devia ter ouvido a minha intuição. Eu sabia que ia dar errado. Né? Então a gente pode pensar assim, né? Com a velocidade que escolhemos viver a nossa vida, é muito comum tomarmos decisões pelo impulso, né? Decisões que aparentemente precisam de uma solução ou de uma resposta imediata. Isso é muito frequente. Nesse momento, a decisão ela é definida única e exclusivamente pela emoção, pela paixão. Sabe aquela história de que a paixão cega? Então, muitas vezes eu pergunto para uma mulher, mas por que você não pediu um tempo para pensar? Ou por que você não disse, você pode me dar uns minutinhos? Eu já te respondo, né? E se não dá para ter um dia de espera, alguns minutos eles podem ser suficientes, né? Sair da situação e ficar em silêncio com os pensamentos, né? Ficar em silêncio com os sentimentos vão trazer aí uma clareza. Mas o que mais me surpreende é que diante desses meus questionamentos, todas elas ficam meio assim, oi? Né? Tipo, paralisadas. Sério? Eu podia ter pedido um tempo? Por que eu não pensei nisso? E ficam nesse estado de choque por um tempo, né? E aonde é que onde passou pela nossa cabeça que a gente não pode pedir um tempo, né? Então, em que momento que a gente vai entender que tudo precisa ser feito às pressas, sem pausa, sem pensar, né? Em que momento nos colocamos nessa situação? Transferir o poder para a intuição é entender que você só vai escutá-la se parar para ouvi-la. É simples assim. Me dá uns minutinhos que eu já te respondo. Aí vocês podem falar, Camila, eu tô numa reunião com o meu chefe, eu não posso pedir para ele esperar. Aí a gente pode pensar, será que não? Ou é você que não pode pedir diante desse chefe um tempo? Porque isso mostra de você, sei lá, incapacidade e tudo mais, né? Pela minha experiência, as pessoas elas se surpreendem quando elas são solicitadas um tempo. E se naquela sala de gente, né, naquela sala cheia de gente, o tempo não for possível, fica em silêncio ali mesmo, gente. Para uns minutinhos, para de escutar, desliga, sabe? Deixa o de fora fora e vai para dentro. Sinta o que está acontecendo ali dentro. Isso funciona, né? Mas agora eu quero falar sobre uma mulher que vive na parte oposta da intuição. Uma mulher tipo sensação. Aquela que é ordenada, organizada, aquela que é detalhista, aquela que se orienta pelos sentidos, né? Aquela que consegue se organizar internamente e depois decidir os próximos passos, né? Se ela não consegue decidir os próximos passos, se ela não se sente organizada, né? Às vezes numa reunião de trabalho ela precisa pedir um tempo para ordenar, né? E depois colocar a resposta dela. É aquela mulher que coloca o trem nos trilhos, sabe? Aqui não é intuição, né? Aqui é outra coisa. É uma outra natureza, é um outro jeito de ser mulher, né? É uma pessoa que é organizada pela tipologia da sensação. Para muitas de vocês, isso pode ser uma surpresa, né? O Jung falou, ele tem um livro bem grosso sobre tipos psicológicos, ele vai dizer que nós temos tipos psicológicos que determinam a nossa forma de estarmos e olharmos para o mundo, né? São as combinações entre as atitudes introvertidas ou extrovertidas
e as combinações nas funções psicológicas que determinam parte da nossa natureza. Por exemplo, pensem numa cruz, tá? No topo está um tipo pensamento. Essa é a função principal dessa mulher, por exemplo, que pode ser introvertido ou extrovertida, tá? Embaixo, na oposição direta, a função inferior, a menos desenvolvida, é o sentimento, tá? Então, essas funções são pensamento e sentimento, são as funções racionais, que são de julgamento e que atuam na forma como a pessoa toma uma decisão, tá? Por exemplo, se no topo a mulher é um pensamento extrovertido, o menos desenvolvido, a função inferior, é um sentimento introvertido, mas não é o sentimento de carinho, de afeto, tá? É uma outra ordem para olhar a vida, tá bom, gente? Agora vocês olhem para o traço horizontal da cruz, tá? Na esquerda está a intuição e na direita a sensação. Essas funções são irracionais, ou seja, é a forma como sentimos a realidade, é anterior à reflexão e ao julgamento. Se a mulher tem na consciência uma função pensamento extrovertida com uma sensação auxiliar, essa sensação será introvertida, tá, gente? Essa mulher funciona na sua natureza com a perspectiva de um pensamento extrovertido com sensação introvertida auxiliar. Ela tem um olhar mais prático e lógico para a vida e tem as suas percepções do sentido muito aguçadas, mas isso não quer dizer que ela é menos feminina e que não tem uma relação com o princípio do feminino, simplesmente porque ela não está na intuição, né? Percebe? Eu vou gravar um vídeo no final, né? Porque eu acho que seria mais fácil para vocês entenderem essas funções, tá bom? O que eu tô querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer é que a natureza feminina, toda a natureza feminina, tem uma ligação com o instinto, mas nem todas elas vivenciam a relação com a intuição da mesma forma. Ou seja, dessa imagem clichê do que é a relação com a intuição, tá? Agora eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Me acompanhe nisso. Todo instinto é colocado em ação pela intuição. Ou seja, na natureza existe uma relação fortíssima que é movimentada pela intuição para todo mundo, tá? Quando a Clarissa fala da vida, morte, vida, ela diz de um lugar onde precisamos deixar o que não nos pertence mais morrer para que algo novo possa nascer. É a transformação da relação com o feminino que precisa ser feita, né? Muitas vezes estamos ligadas a imagens femininas distorcidas ou temos medo, pavor da força do feminino. Mas aí eu volto a dizer que cada mulher tem a sua natureza feminina funcionando de uma forma e isso precisa ser respeitado, né? Precisamos deixar morrer o que nos impede de viver a nossa natureza real, tá? A Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, fala que a mulher foi construída como sendo o outro do homem, ou seja, é como se a mulher nunca fosse inteira, ela seria, dentro dos termos junguianos, a sombra do homem, né? Nesse sentido, a Vasa Lisa, ela seria um convite para que nos conectemos à nossa boneca, para que não aconteça de nos perdermos de nós mesmas e agirmos como se fôssemos o outro de nós mesmas, dentro de nós, né? Para umas, a boneca é o chamado para a intuição. Para outras, o chamado está na percepção dos sentidos. Para outras, está na lógica. E para outras, a ordem é a ordem do coração. Então, cada uma de nós tem a nossa boneca e ela nos convida a ficarmos atenta ao movimento e à direção que ela quer nos conduzir. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos nos ver daqui 15 dias. Qualquer dúvida, me escrevam aqui nos comentários. Certo, pessoal?
Beijos e até mais!